Bom, aí eu trouxe uma questãozinha para a gente finalizar o tema. Mas antes de fazer a questão, alguma dúvida? Nenhuma? Tá tudo em ordem? Tem certeza? Fico feliz. Ou então vou sair triste daqui. Ou ninguém quer perguntar nada, ou entenderam tudo realmente. Vou ficar com a segunda opção? Isso? Show. Então olha só, gente. Sobre as fontes do direito do trabalho, aponte a opção correta. Isso aqui é questão de FCC, tá? Letra A. As greves e os movimentos sociais organizados pelos trabalhadores representam as fontes formais do direito do trabalho. Vocês responderiam essa? Por que não? Fontes materiais. Perfeito. Letra B. As convenções coletivas de trabalho, firmadas por sindicatos patronais e profissionais, qualificam-se como fontes heterônomas do direito do trabalho? Por que não? Porque são autônomas, não é isso? Produzidas pelos próprios interlocutores, pelos atores sociais. Letra C. As leis representam as fontes autônomas por excelência do direito do trabalho. Heterônomas. Formais heterônomas. D. O regulamento de empresa, elaborado sem qualquer participação do sindicato profissional correspondente, classifica-se como fonte autônoma do direito do trabalho. Heterônoma, por quê? Porque aqui, exatamente, já que não tem participação do sindicato, eu parto da premissa que foi unilateral. Não é? Então é heterônomo. Então nos restou o quê? A E. Aí você vai falar, mas a E não está certa. Eu vou dizer para você, né, no contra-argumento. Na verdade, ela não está totalmente certa. É diferente. Mas ela não está errada. Entendeu? Porque olha só. Os costumes, práticas reiteradas de determinadas condutas, reconhecidas como concetâneas com os deveres jurídicos impostos ao corpo social, falou bonito, aberto, mas para dizer simplesmente o seguinte, ó, costume é prática reiterada de caráter obrigatório. Ok? Representam uma das fontes formais do direito do trabalho. Certo ou errado? Certo, não é fonte formal? Só cabe depois decidir, se for o caso de uma questão de prova que especifique se é autônoma ou se é heterônoma. E você lembra a diferença? Qual é a diferença? Autônoma e heterônoma. Autônoma é quando não é autorizado o quê? Por lei, não é isso? E heterônoma é quando ele está previsto em lei. Acabou. Basicamente é isso. Fechado, gente? Tá claro? Muito bom. Que bom. Fico feliz. Vamos então para o nosso próximo tema, princípios do direito do trabalho. Aqui, né, tem muita coisa para a gente falar. Bom, inicialmente você vai falar assim, princípio é um tema importante para fins de prova de tribunais? Senhores, sem ser leviano e sem medo de errar, 95% das provas, independentemente da área que você vai fazer. Vou fazer para executor de mandado, vou fazer para analista judiciário sem especialidade, não importa. Ou para técnico, não importa. Tem princípios. Se não for uma questão inteira, pelo menos é uma alternativa. Se não o princípio propriamente dito, os dispositivos correlacionados a ele, ou as súmulas e OJs correlacionados a eles. Então é um tema que a gente precisa entender, ok? Nas suas entranhas. Logo, tendo dúvida, vamos perguntar. Eu trouxe para vocês aí o conceito, né, do Celso Antônio Bandeira de Mello, que para mim, né, é um dos melhores conceitos que nós temos aí de princípios. Vejam bem, é mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. Embora nós estejamos vivendo, né, num país onde os princípios eles são sonegados, vulnerados e vilipendiados a todo tempo, né, a gente não pode entender o princípio como aquilo que eu já ouvi, mas não sei o que é. Né? Por quê? A gente precisa aplicar os princípios na hora de prova,
tá? Na hora da prova, da forma como eles são propostos pela doutrina e pela jurisprudência. Eu não tenho opções. Como assim, Fagner? Chegou na hora da prova, eu tenho uma questão, nós vamos fazer questões sobre isso. Eu tenho uma questão dizendo, ó, situação assim, 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 assim. Corresponde ao princípio. Você, dentro daquele contexto que a banca apresenta, vocês sabem que a FCC, por exemplo, já não é mais uma banca, né? Copia e cola. Há muito tempo. Há muito tempo. Cria probleminha, e cria probleminha às vezes com 3, 4 pessoas. Não é isso? Ana, Júlia, Paula, né? E assim vai, para exatamente te confundir. Então hoje, ela acaba criando, né, algumas particularidades no enunciado da questão, exatamente para tentar gerar uma confusão. E é isso que a gente não pode ter, tá, a partir de agora. Por isso que, olha só, princípio é base, princípio é alicerce, não é isso? Princípio é o fundante, o fundamental. De modo que, normalmente, você fala assim, violar um princípio é mais grave que violar uma regra. Ué, por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, o desmembramento, olha só, tem até ali, ó, a norma. Ela pode ser norma-regra ou norma-princípio. Norma, princípio e norma-regra. Olha que coisa interessante. Se houver um conflito, um caso concreto, nós vamos verificar exemplos aqui. O juiz tem que julgar um caso concreto. Se ele, por acaso, verificar um conflito entre um princípio e uma regra, o que ele aplica? O princípio. Ele sempre vai priorizar na solução daquela questão um princípio e não uma regra. A letra fria da lei, ela não tem hegemonia sobre um princípio. Sabe por quê? Porque uma das funções do princípio é inspirar o legislador. De modo que eu vou partir da premissa que se ele estabeleceu aquela regra, ele se baseou em algum princípio. Agora, se aquela regra, né, está indo de encontro àquele princípio, eu vou aplicar então o princípio. É assim que se soluciona. Tranquilo, gente? Por isso que, ó, violar uma regra é pior, violar um princípio é pior do que violar uma regra. Olha o que eu estou colocando aqui, uma observação. Princípio não revoga princípio. Já devem ter ouvido falar isso aí em várias outras disciplinas, né? Os princípios, eles estão sempre o quê? Na mesma hierarquia. Fagner, se conflitar um princípio com o outro, algum deles vai ficar revogado, não vai? Não. Nós temos que resolver essa suposta antinomia de princípios, ou uma real antinomia de princípios, através de um outro princípio. E aí nós temos 3 princípios que, na verdade, vão nos auxiliar na hora, ó, de conflito de princípios. Quais são eles? Razoabilidade, proporcionalidade ou ponderação de bens. Vamos pensar no seguinte, só para exemplificar. O Brasil vive uma crise? Vive. Hoje está difícil arrumar emprego? Tá, né? Para deficientes é pior? É pior? É, legal. Então imagina o seguinte, chega no meu escritório, uma moça deficiente sem uma perna, ok? A gente sabendo que para ela ser inserida no mercado de trabalho é difícil andar na deficiência, e considerando a crise, então nós temos fatores totalmente negativos para que ela esteja no mercado de trabalho. Ela chega lá no meu escritório e fala assim, doutor, fui obrigada a pedir demissão por um suposto desvio de R$3 no meu caixa. Beleza? Olha que legal. Aí eu, mas vem cá, como é que funcionou isso? Não, é o seguinte, eu precisava comprar uma Coca-Cola, tá? E eu não tinha meu dinheiro ali naquele momento. Eu peguei R$3 do caixa, pedi para o auxiliar de serviços gerais comprar minha Coca-Cola, ok? E na medida que a minha colega voltou, estava voltando para o caixa, enquanto a auxiliar comprava a Coca-Cola, eu pedi para ela pegar o dinheiro na minha bolsa, que eu tenho dificuldade de me locomover, e fiz a reposição no caixa. A empresa filmou isso, né? E falou que, na verdade, eu tinha desviado o dinheiro do caixa e mandou pedir demissão. E beleza, por R$3, R$3. Legal, como é que foi feito isso, pedir demissão? Não, me colocou na salinha lá e tal, falou, se você não pedir demissão, vai para a delegacia,
né, vai te prender por crime, papapá, aquela coisa toda. Gente, as pessoas, né, vamos ser realistas, né, a grande massa da população brasileira é ignorante. Vai falar, vou te levar para a delegacia, vai para a delegacia, vai ficar apavorada, entendeu? Assina qualquer coisa. E assinou, né, o pedido de demissão. Olha que interessante. Consigo eu, na Justiça do Trabalho, desconstituir um pedido de demissão? Consigo, não é? Só que para isso, veja, isso é fato constitutivo. Ok? Isso é fato constitutivo. Então a prova é de quem? É do reclamante, não é isso? É do empregado. Aí eu lhe pergunto, será que com base no princípio da presunção, né, da continuidade da relação de emprego, eu não conseguiria efetivamente aplicar o princípio da razoabilidade para infirmar um pedido de demissão diante das circunstâncias dela ser deficiente e a crise... Você vai pedir demissão para ficar em casa? Não é isso? Diante da crise? Será que o princípio da razoabilidade me ajudaria num confronto dessa natureza? Ou seja, gente, traduzindo, é razoável que alguém nessas condições que eu acabei de explicar para vocês peça demissão? É razoável? Não é, né? Uma pena que a gente fala muito de princípio, mas na prática o juiz vai sentenciar, sabe como? Provou? Beleza, eu anulo a demissão. Não provou? Lamento, julgo improcedente. Infelizmente, né? Aí tem todo um trabalho argumentativo na hora da instrução, né, para tentar, né, levar ao convencimento do juiz exatamente que não era razoável se pedir demissão. Entendeu? Então é assim que a gente resolve, né, conflito de princípios, tá? Através de razoabilidade, proporcionalidade e ponderação de bens. Agora, a regra revoga a regra. Uma lei não revoga a outra? Revoga. É isso. Tá ok? Por outro lado, os princípios têm as suas funções. São 3 funções básicas, né, que nós extraímos dos princípios. A função informativa, ou também chamada de função, né, inspiradora. Esta função ela é destinada ao legislador. O legislador, quando vai elaborar a norma, olha só, ele sempre tem que atuar com propósito para a adoção de formulação de novas regras jurídicas, tá confuso aqui, tá? Formulação de novas regras jurídicas em sintonia com os anseios da sociedade. Gente, de onde é que nós tiramos a grande massa dos princípios? Não é da conduta social? Não é da conduta social? Então nós é que vamos, na verdade, informar o legislador, inspirar o legislador, através das nossas condutas. Tomara que o legislador não seja inspirado, né, pela maledicência da falta de ética, né, que hoje permeia, né, uma boa parte da sociedade em razão da própria inversão de valores que nós temos. Mas, se nós levarmos em consideração a essência fundante que é de um princípio, o legislador vai estar bem inspirado. O que significa dizer isso, gente? Trocando em miúdos. Que toda norma jurídica está baseada no princípio que a precede. Simples. Entendeu? Toda regra jurídica está baseada no princípio que a precede, que a instiga, né? Que instiga sua criação, sua elaboração. Ok? Então a função informativa é essa, destinada ao legislador. A outra é a função interpretativa. Ela é destinada para quem? Para o próprio aplicador do direito. Ora, eu, Fagner, quando estou fazendo uma tese, o que você acha, Nick? Eu vou usar princípio ou não vou? Vou, claro que vou. Eu vou buscar sempre o quê? A melhor interpretação possível, com base naquela norma, para que aí sim eu consiga ter o meu argumento que é acolhido. Ok? Mas óbvio que não é só para o advogado. É também para o membro do Ministério Público, para o próprio juiz. Olha lá, ó, destinada ao aplicador do direito. Vez que os princípios se prestam à compreensão dos significados e sentidos das normas que compõem o ordenamento jurídico. Beleza, gente? Douglas, tranquilo? E por fim, a função normativa. Essa é a mais tranquila de todas. Lembra do artigo 8º, Luiz? Que nós falamos que os princípios devem ser aplicados? Lembram? Quer que eu volte lá no artigo 8º ou vocês lembram? Lembram? Então, ó, esta é a ideia da função normativa do princípio. Também destinado ao aplicador do direito,
pode servir sob duas vertentes, ou seja, direta ou indireta. A direta, na solução dos casos concretos, mediante a derrogação de uma regra por um princípio. Lembra que eu falei no início? Que um princípio pode derrogar uma regra, mas não o contrário, uma regra não derroga um princípio, ok? Então, no caso concreto, juiz tem conflito, regra e princípio, o que ele vai aplicar? Show! E a indireta? Funciona como forma de integração do sistema nas hipóteses de lacuna. O que é isso, lacuna? Eu tenho que resolver um caso, mas não tem uma norma, regra, que regule aquela situação. E aí, como é que faz? Fica sem solução? Fica ou não fica? O juiz pode simplesmente falar assim, ó, não vou resolver porque não tem previsão legal para isso. Não pode, juiz. É vedado a você declinar, não é isso? Da função jurisdicional. É vedado o não julgamento invocando o quê? Lacuna na lei. Você vai ter, juiz, que mergulhar no nosso arcabouço jurídico e encontrar alguma forma de resolver aquele conflito, ainda que seja através de princípios. Quer ver um exemplo? Menor pode trabalhar em condição insalubre ou perigosa? Pode não? Quem disse que não? A Constituição Federal, não é isso? A Constituição Federal diz lá no inciso 33 do artigo 7º, né, que é vedado o trabalho para qualquer menor de 18 anos em condição insalubre, perigosa ou em horário noturno. Tirando essas situações, é autorizado a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Beleza? Imagina só, eu contrato um menor, eu sou dono de um posto de combustível, eu contrato um menor para trabalhar com bomba de combustível lá. Vai abastecer os carros. Quem trabalha isso, OJ do TST, quem trabalha com abastecimento de veículo em posto de combustível tem direito ao quê? Adicional de periculosidade. Olha que bacana. Só que ele é menor, ele não pode trabalhar em condição perigosa, aí o empregador, malandramente, faça o quê? Não paga o adicional de periculosidade, óbvio, malandro, né, malandro. Aí o que vai fazer este trabalhador? Lembra que enquanto ele é menor não corre a prescrição, não é isso? Só a partir dos 18 anos. Beleza. Aí ele ajuiza lá a reclamação trabalhista cobrando o adicional de periculosidade durante aqueles 2 anos que ele ficou atuando lá, né, na operação da bomba de combustível. E aí eu pergunto, o que a empresa vai dizer na sua defesa? Ó, juiz, indevido adicional de periculosidade, porque a época que ele trabalhava nesta condição ele era menor, exercia, portanto, um trabalho proibido, razão pela qual não cabe a ele receber o adicional de periculosidade. Essa é a defesa. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido, né, os reflexos dali provenientes. Não é isso? Vai ser a defesa da empresa? Vai ser a defesa. Ok? E eu lhe pergunto, será que a tese da empresa tem ou não tem substrato? Porque a Constituição fala que o trabalho é proibido. E agora? Resolve? Não tem na lei. A única que tem é proibido trabalhar em condição perigosa, não é? Ponto. Mas ele não trabalhou em condição perigosa? Resolve o problema dele. Como é que a gente resolve o problema dele? A lei é lacunosa. Então vou buscar a solução através de um princípio geral do direito. Não autoriza o artigo 8º aplicar princípio? Qual o princípio? Vedação do enriquecimento ilícito. Vedação do enriquecimento sem causa, ou seja, ninguém pode se enriquecer às custas do outro ilicitamente, através de malandragem, através de ardil, através de torpeza. Então, com base neste princípio, olha aí, ó, direta, né? Indireta. O juiz vai fazer o seguinte: embora a Constituição proíba, o trabalho não é ilícito, é diferente, trabalho ilícito de trabalho proibido. Daí porque, com base no princípio da vedação enriquecimento ilícito ou sem causa, condena a empresa a pagar o adicional de periculosidade no período trabalhado. Simples assim. Deu para entender? Foi, gente? Tranquilo? Tá? Então vamos avançar e vamos aos princípios em espécie. E aí eu vou considerar algumas premissas do Carlos Henrique Bezerra Leite. Mas vamos fazer isso depois do intervalo, pode ser? Tomar um cafezinho, dar uma relaxada. Tá tudo tranquilo até aqui? Tá? Você usa para fazer o material do Carlos Henrique Bezerra Leite
Não, eu uso vários autores, Carlos Henrique, Maurício Godinho, Gustavo Felipe, Alice Monteiro. Eu vou pincelando aquilo que é melhor, né, e trago para vocês, tá bom? Claro, considerando aí, né, o que as bancas usam, né, tá?